Você vai visitar a sua mãe narcisista no Dia das Mães? E se for a sogra, a narcisista, você vai visitar a sogra narcisista no Dia das Mães? Não, pensando bem, nem vou falar da sogra, tá? Porque se você é daquelas que se vê obrigada a visitar a sogra no Dia das Mães e a sua sogra é narcisista, por favor, o que você está fazendo? Não, não é para visitar. Você tem uma certa obrigação com a sua mãe, com a sua sogra, não. Sua sogra, você só tem que dar um lugar no seu coração, porque ela é mãe do seu companheiro ou companheira, só. Se não é possível ter uma boa relação, você não tem nenhuma outra obrigação. Portanto, se desobrigue. Agora, vou falar, portanto, para os filhos de mãe narcisista. Você é obrigado a ir lá e visitar a sua mãe? Bom, sempre que eu vou falar disso, eu acho interessante a gente buscar informação, né? Retrospecto. E aí, nos dias das mães anteriores, dos anos anteriores, como foi para você visitar a sua mãe? Você saiu de lá bem ou você saiu de lá mal? Arrependido? Para que eu vim aqui? Informação importante. Porque se você, nos anos anteriores, foi lá cumprir a sua obrigação de filho, filha, e ao sair de lá você se arrependeu, você saiu de lá muito mal, informação. Informação que indica que precisa repensar tudo isso. Bom, primeira coisa que eu quero falar de tudo isso, então, e eu quero te sugerir que você tome muito cuidado com isso que eu vou dizer, porque existe a rodo, que é um endeusamento da mãe. Como se a mãe fosse santa. Ah, é sua mãe. Então, aí ela tem direito a tudo. Não. Mãe não é santa. Mãe não está acima de tudo. Você não tem que perdoar a mãe. Não tem nada. Tá? Primeiro ponto é esse. Então, sempre que você ouvir algo assim, lembre-se de tapar os ouvidos da sua criança interior. Exatamente. Porque é a sua criança interior que vai ficar muito afetada diante da fala dos outros, que fala, não, mas você não vai na sua mãe. Nossa, mas você não podia ter falado tal coisa para sua mãe. E gera aí em você um sentimento de culpa. Tome cuidado com isso. Vou contar uma história minha. Como praticamente todo ser humano nesse planeta, há algum tempo atrás eu estava muito em desordem com a minha mãe. Muito mesmo. Mas quando eu conheci a constelação, comecei a fazer o meu curso de formação, fui aprender, fui estudar. E geralmente os cursos de constelação, eles são muito vivenciais. Aí eu me recordo que teve um dia, lá num módulo do curso, que a professora passou um exercício em relação à mãe. E eu fiz o exercício. Só que eu fiz ele de uma maneira que eu fiquei tão bem, porque naquele momento que eu estava realizando o exercício, eu percebi que eu precisava de uma distância da minha mãe. Porque até então, nos últimos tempos, antes daquele dia, eu me esforçava, era uma violência que eu fazia comigo mesma para ir à casa da minha mãe. Então, eu tinha essa crença de que eu sou obrigada a ir à minha mãe. Eu tenho que ir lá cumprir uma obrigação de visitar a minha mãe, afinal de contas, ela é minha mãe. Então, eu me forçava.
a ir visitá-la. Mas eu lembro que era, nossa, era uma violência que eu fazia comigo mesma, eu não queria ir, eu ficava lutando, sofrendo. Aí naquele dia, no meio do exercício, eu fui percebendo. Tinha um representante, uma pessoa, né, para representar minha mãe. E aí eu fui percebendo a distância que eu precisava ficar dela. E eu me permiti, pelo tempo que eu precisasse, ficar distante da minha mãe. Essa autorização, ela foi muito libertadora para mim. Ok, fiz o exercício, fiquei exultante com aquela possibilidade de eu me permitir distanciar um pouco, a distância que eu precisar. Depois, se for possível, eu reaproximo. Mas terminei o exercício, eu lembro que tinha um intervalo logo em seguida, e aí uma colega se aproximou e eu partilhei com ela, contei, nossa, eu vivi uma coisa tão linda, eu consegui perceber e me autorizar a ficar distante da minha mãe. Aí essa colega virou para mim e falou assim, não, mas não pode, é sua mãe. E ela falou com uma ênfase. Aí eu me lembro que eu olhei e fiquei assim, ué, que estranho. Principalmente porque se tratava de uma psicóloga. Como assim? Se eu não fico bem na proximidade, eu tenho que, só porque é minha mãe, eu tenho que ficar próximo. Aí eu fiquei meio desconfortável, mas ainda bem que eu não perdi o ganho do exercício, porque eu não ouvi aquela colega. Não deixei a fala daquela colega entrar e fazer um estrago. E eu prossegui, percebendo e me respeitando na distância que eu precisava da minha mãe. Minha mãe não é narcisista, tá, gente? Mas eu tinha ali algumas feridas em relação a ela e ficar próxima era difícil para mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me permiti ficar na distância que eu precisava, espacei um pouco as visitas e fui me trabalhando. Até que em determinado momento eu percebi que as feridas estavam cicatrizando. E aí então foi possível para mim me reaproximar da minha mãe, só que agora de uma forma melhor. Só que agora de uma maneira em que eu estou inteira, eu estou protegida, é seguro. E uma reaproximação que foi muito boa para nós duas.